de confiar. Já estamos de volta, são 7h22 em Campos. Só informando, o Aloysio teve um problema com a máquina lá para conectar aqui no programa, mas daqui a pouco, já, problema solucionado e ele estará conosco. O Folha no Ar, primeira edição, tem hoje, nesta quarta-feira, 19 de agosto de 2020, o convidado, o professor Igor Franco, professor da Estácio e professor também da Uniflu, para que não tenha o salário cortado lá. Mas ele é especialista em finanças e está conosco neste programa de hoje, então a gente vai começando a bater um papo e daqui a pouco, com a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa, a gente segue na pauta já pré-elaborada aqui. Professor, muito obrigado pela presença, obrigado aqui, né, por estar conosco hoje no Folha no Ar, primeira edição, mais uma vez. É sempre muito bom poder, né, ter essa oportunidade de compartilhar esse seu conhecimento com todos os nossos ouvintes, claro, com a gente também. Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, obrigado pelas palavras. Bom dia aos ouvintes, prazer meu de estar aqui e conversar a respeito desses temas que são tão pertinentes, né? Ainda mais nesse contexto que a gente vive de uma eleição chegando, uma pandemia que trouxe muitas implicações para o cenário econômico, né? Algo totalmente fora de qualquer projeção realizada, até talvez 2 semanas antes aquele alastramento da Covid pela Europa. Ninguém imaginava que a gente poderia estar passando por isso, mas estou à disposição, vamos conversando, que eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente tratar. Não tenha dúvida. Eu quero preservar um pouco a pauta aqui para a chegada do Aloysio. Ele está tendo um problema lá na máquina, mas já ele estará conosco, mas dentro do que for possível a gente vai tocando esse papo. Inclusive está aqui nesse primeiro destaque o abandono dessa pauta liberal pelo governo Bolsonaro. Antes de entrar nessa pauta em si, há hoje uma espécie de necessidade de reafirmação constante, talvez provocada pelo próprio governo, pelo próprio presidente da República, que não consegue dar lá uma estabilidade aos seus ministros que se destacam, né? Parece que aqueles que se destacam ele tira do governo. Parece não, a coisa funciona desta forma. E foi assim com o ministro da Saúde, por último, um caso bem evidente, começou a se destacar, a gente tinha notícias todos os dias da pandemia, um balanço, tinha entrevista, tinha questionamento, então ele simplesmente trocou, e aliás não trocou, ele deixou sem ministro. Até hoje tem o Pazuello, que da ativa da Força Militar, é um estrategista, especialista em estratégias. E aí, até a própria equipe do Ministério da Saúde, você sabe bem, foi desfeita, né? O que deixa mais uma dúvida quanto a essa questão da eficiência dos seus colaboradores em ministérios. Mas o Paulo Guedes é o tal do imexível, porque essa semana o Bolsonaro de novo deu uma declaração, e aí veio aquela coisa que eu falei no começo, de que é preciso reafirmar sempre quem fica, quem não fica nesse governo, por culpa dele. E ele disse estar casado com o Paulo Guedes. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa economia do Paulo Guedes nesse sentido, até mesmo com um pouco dessa pauta liberal aqui. A gente teve notícias nessa última semana, né, que trouxeram uma preocupação muito grande para o mercado. Historicamente, desde o início do governo, realmente a relação do presidente com os ministros que tem um destaque maior, um brilho próprio, sempre foi muito difícil. Talvez Paulo Guedes tenha sido o ministro com quem o presidente tenha tido menos desavenças, né, públicas, menos burburinhos de desavenças. Isso é uma questão mais recente, né?
Antes se questionava muito a agenda do Guedes em si mesmo, eu digo, se questionava uma parte da imprensa, uma parte da academia questionava a agenda liberal do Guedes, mas não havia ainda uma notícia de conflitos do presidente com a equipe econômica. Isso começou a gerar um burburinho maior nos últimos meses, quando se noticiou que havia uma queda de braço dentro do governo entre a ala militar, que historicamente é muito pautada pelo que a gente chama de desenvolvimentismo, né, que é a atuação do Estado com peso maior na economia, em contraposição à posição do Guedes, que é uma posição mais liberal, mais voltada para a redução do Estado e uma participação maior da iniciativa privada. Então, há notícias de que esse conflito interno no governo começava a gerar algum tipo de racha e que, ultimamente, o presidente, até pela a necessidade de gasto durante a pandemia, estava mais inclinado a apoiar a estratégia dos militares, que também tem apoio do Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional. Então isso gerou uma apreensão muito grande, porque o Paulo Guedes ele é o grande fiador hoje do projeto econômico. É claro que a gente sabe que não há ninguém substituível em política, né? Nem o próprio presidente, nem nenhum ministro, não existe vácuo na política, então na ausência de algum líder, outro líder vai emergir, outra figura vai emergir, mas a questão, eu acho, fundamental é a qualidade da política pública que vai ser executada. Paulo Guedes ele veio com muito prestígio por ser uma pessoa ligada ao mercado, mas ao longo desses últimos 2 anos, a falta de experiência, eu acho, do Guedes e da equipe dele no trato da coisa pública causou assim, um atraso muito grande na agenda. Se a gente comparar com o governo Temer, que foi um governo breve, mas extremamente reformista, a gente tem um saldo muito positivo para o governo Temer, apesar de não ter nenhum... Você tinha o Meirelles, né? Mas fora o Meirelles, a equipe não tinha grandes baluartes, pelo menos de conhecimento público, entregou muita coisa, quase entregou a reforma da Previdência, né? Muito rápido, acabou tendo a delação da JBS naquele momento que atrapalhou, e parece que a equipe hoje do Guedes não consegue essa desenvoltura. E aí me lembra, Cláudio, o que você falava no primeiro bloco, a respeito da gestão da coisa pública de forma semelhante a um negócio. E esse discurso, ele ganhou muita força nos últimos anos, né? O Estado brasileiro extremamente ineficiente, então a gente precisa de eficiência da máquina pública, mas é um erro a gente achar que a coisa pública no Brasil ela consegue ter alguma similaridade com a iniciativa privada. Os incentivos e as regras que regem o gasto público, a receita pública, eles são muito diferentes da iniciativa privada, né? O gestor público tem muito pouca liberdade hoje, basicamente 95% do orçamento é travado. Então você imagina um gestor de uma empresa podendo mexer em só 5% do orçamento daquele negócio. A gestão fica quase impossível, né? E hoje essa é uma restrição muito forte. Além disso, os incentivos que levam um político a agir, um burocrata a agir, um servidor público a agir, são diferentes dos incentivos da iniciativa privada, por exemplo. Basta lembrar que, em termos de progressão de carreira, hoje, você tem muito poucos gatilhos meritocráticos, por exemplo. Você tem muita progressão por tempo, leis que surgem e concedem reajustes sem que haja uma medição da efetividade da política pública. Então, assim, os incentivos são muito diferentes. Eu, há alguns anos atrás, me filiava nessa corrente de que achava que a coisa pública deveria ter uma visão semelhante à iniciativa privada, mas sob as regras atuais isso infelizmente é impossível. É claro que a gente precisa dar eficiência e racionalidade à coisa pública, mas somente um bom gestor não resolve o problema hoje do gasto público brasileiro, infelizmente. Voltando, antes de a gente entrar nessa questão que é profundamente interessante, e é bom a gente ouvir da sua parte essa análise aí para entender um pouco mais e até mesmo para que a população, para que nós todos, né, possamos ter uma ideia melhor e mais ampla daquilo que nós vamos cobrar e daquilo que nós vamos esperar daqueles que estão, né, se propondo aí a administrar os 5.570 municípios a partir do ano que vem, após a eleição agora em 2 turnos, no dia 19 de novembro e dia 15 de novembro, perdão, dia 15 de novembro e 29 de novembro.
Então, do turno 29 de novembro. Perfeito. E já chegou aqui o jornalista titular desse programa, o Aloysio Abreu Barbosa. Então, seguindo nessa pauta aí, em que a gente conversava, falava sobre Paulo Guedes aqui nesse primeiro momento, Aloysio, só abordamos esse assunto, eu trago o seu bom dia e chamo você para conversa com o nosso professor Igor Franco, professor da Uniflu e da Estácio, ao vivo aqui conosco. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Igor. Eu cheguei, tive problema ontem, o problema ontem foi com aquele software que fica até poltrona no teclado, mas hoje o problema foi no computador mesmo, mas eu consegui resolver. E Walter está aqui fazendo campanha de suporte. Walter, eu resolvi o problema aqui. Pode voltar. Obrigado. Não, para completar o quadro, Walter teve problema no carro vindo para cá. Oh, meu Deus. A urucubaca está grande. Precisa de um banho de sal grosso. Mas por outro lado, esse software que você falou está bem desenvolvido. Então, conseguiu resolver, tá bom. Rapaz, reza. Que Deus abençoe. Mas também eu cheguei aqui um pouco, fiquei ouvindo o Igor falar aí, comecei a cronometrar ouvindo o Igor falar para saber se ele ia superar Roberto Henrique e Jefferson. Que o Roberto Henrique e Jefferson faz uma pergunta pro bloco, né? Ou seja, a resposta dele o resto do bloco todo. Roberto Henrique e Jefferson Azevedo do IFE. Aos quais eu mando um abraço. Garotinho também é assim, né? Olha só, tem alguns comentários, não sei se você fez, Cláudio, que eu acho que eu gostaria de fazer antes de começar. Você falou do aumento dos casos de Covid, né? Sim, comentamos. Está na capa da Folha hoje. Vai ter uma reunião na prefeitura para definir isso. Está havendo problema com a falta de conscientização da população. Tem essas reuniões aí, por exemplo, no Parque Santa Amaro, em outros locais, Lago Gordo ali no Enf, em final de semana, enfim, zonas periféricas. Com esse aumento do número de casos, embora ainda você não tenha a perspectiva de colapsar, algumas coisas estão sendo tentadas. Inclusive, o prefeito deve mandar uma proposta de multa, que não existe, não está regulamentado, só ainda de multa para os estabelecimentos que insistirem em promover aglomeração. E se isso não surtir efeito, não está descartado a volta ao lockdown parcial. Essa é a primeira informação que eu queria deixar. A segunda, sobre os prefeitáveis anunciando nomes para vice, como eu fiz essas matérias, né? Você ontem ter falado aqui de Frederico. Sim. Frederico Paes, da Coagro, que aceitou ser vice de Vladimir. Uhum. Vladimir, como o blog adiantou, desde do dia 6, quando o Rodrigo Bacelar anunciou Bruno Calil como seu pré-candidato a prefeito, eu disse que Vladimir voltava ao jogo, porque Fábio Ribeiro, que seria a opção, tentou apoio de Rodrigo para se fortalecer, não tem a mesma densidade de Vladimir, e não conseguiu. O Rodrigo respondeu lançando seu próprio candidato, Bruno Calil, que vamos entrevistar aqui na sexta-feira. Se reforça aí com essa aceitação na sua chapa, né? Logicamente que demanda homologação, convenção. Estamos falando, por enquanto, sempre pré-candidaturas, né? As convenções vão do dia 31 desse mês até o dia 16 de setembro.
E Caio Viana, porque o Frederico falou que foi procurado também por Rodrigo e por Caio para também tentar ser vice. Para ser vice de uma chapa da chapa de Rodrigo, né? E da chapa cabeçada por Caio. E Caio falou, Rodrigo negou, mas não deu maiores detalhes, falou que depois vai se pronunciar sobre essa questão de vice. Esse vice de Bruno Calil ainda não é oficialmente conhecido, né? E Caio falou que o convite que fez para vice foi para o desembargador aposentado do TJ, José Mota Filho, né? E por fim, para entrar aí no assunto de Igor, desculpa, Igor, mas precisava fazer essas observações. A gente trouxe uma matéria, um painel, desses vários painéis que a Folha tem feito, inclusive Igor participou de alguns deles, né? O de hoje não, com o Roberto Dutra, sociólogo, professor da UENF, Aristide Sofiati, professor da UF, aposentado, historiador, e Murilo Diegues, colunista da Folha, empresário e especialista em pesquisas, fez aquela série histórica que antecipou a vitória de Rafael Diniz em 2016, pelo Instituto Pro 4, analisando aí esse cenário com o Bolsonaro nadando de braçada, 37% de aprovação popular. Ele, no mesmo período, pelo Datafolha, no mesmo período, ele está à frente de Fernando Henrique, no mesmo período, está à frente de Lula no mesmo período, e só perde para Dilma, que Dilma teve 60, mais de 60% nesse mesmo mês de agosto do seu primeiro mandato. E o que também mostra com conta volúvel isso, né? Porque a gente sabe como Dilma terminou. Mas, enfim, Igor, colocadas as informações, esse primeiro bloco aqui está essa ruptura com a agenda liberal que ajudou Bolsonaro a se eleger em 2018, presidente. E você, como liberal, eu pergunto, porque eu conheço liberal que de fato, ou que se diz liberal pelo menos, que de fato embarcou na candidatura Bolsonaro acreditando nela. Fazer uma pergunta logo que chegando. Liberal que acredita que alguém que pregou o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso por conta de privatização burro, mau caráter ou as duas coisas? Essa múltipla escolha aí, na verdade é múltipla escolha, né? Essas duas opções eu acho que estão insuficientes. Eu vou colocar uma outra, vou colocar talvez ingenuidade e credulidade como opções. E falo, obviamente, porque eu fui um dos que acreditei que a pauta liberal seria possível com o apoio presidencial, mas não por convicção, simplesmente por oportunidade. A gente teve uma conversa semelhante reservada no grupo, mas acho que esse vale a pena trazer como argumento. O próprio Lula 1 foi um governo que surpreendeu muito quanto à ortodoxia das políticas, né? Talvez, se a gente colocar numa escala, FHC tenha sido mais reformista, Temer, se a gente considerar o pouco tempo que ficou, talvez tenha sido o segundo presidente mais reformista, mas Lula 1 foi um governo muito reformista. E a pauta econômica do Lula 1, não dá para a gente deixar de lembrar, causou uma ruptura no PT, que deu origem ao PSOL. Lula 1 foi muito reformista e ia totalmente de encontro ao discurso histórico do PT, né? Uma série de economistas liberais, talvez hoje o mais famoso deles seja o Marcos Lisboa, mas Joaquim Levy, que depois retornou como ministro de Dilma II, fez parte do governo Lula 1 e entregou muita coisa, né? O governo Lula 1 ele entregou mais reformas microeconômicas do que macroeconômicas, mas foram reformas essenciais para o período de bonança que a gente viu logo depois. E claro que isso não é... Eu tenho evitado fulanizar o debate nos últimos tempos, porque eu acho que isso contribuiu muito para o radicalismo de algumas posições, então eu tenho evitado tratar isso em termos pessoais. Mas todo político ele faz um cálculo de oportunidade. Naquele momento, tendo herdado o país
num cenário econômico muito complicado no curto prazo, né, até muito derivado das tensões pela própria eleição, Lula enxergou como uma possibilidade de estabilização do país a implantação de uma política mais ortodoxa, e isso foi feito nos primeiros anos do governo Lula I. Mesmo após o advento do mensalão, essa pauta não foi abandonada, ela começou a ser abandonada com a grande crise de 2008, 2009, né? Mas de 2003 até 2008, o governo Lula I foi extremamente reformista e totalmente contrário ao discurso histórico do PT. Então, acho que havia, sim, uma possibilidade da pauta liberal ser apoiada desde o início. Acho que, inclusive, essa pauta ela não ganhou muita força pela falta de articulação política, porque no ano passado, e até a ocorrência da pandemia esse ano, o discurso ele era muito forte no sentido das reformas que o Brasil precisa fazer, e são reformas muito ligadas ao que a gente chama de pensamento liberal, mas eu acho que estão muito derivado da falta de articulação política, porque até então o governo federal ele dizia que faria uma atuação não de coalizão, mas sim baseado em votações específicas, e isso não funcionou. Agora, com a ocorrência da pandemia, a necessidade de aumento de gastos, a gente junta a fome com a vontade de comer, né? Então, tudo que qualquer político deseja é a possibilidade de expandir os gastos e levar dinheiro para suas bases eleitorais e, se possível, para fora das suas bases eleitorais para conseguir um maior apoio. Então, hoje a gente observa assim, um aumento muito forte no gasto público, que da maneira como foi feito, injetando renda direto na população, isso não está errado, pelo contrário, era necessário que fosse feito, mas tem como um efeito adverso, mas esperado, o aumento de popularidade do presidente. E aí começa a gerar um conflito. Bom, se eu estou gastando mais, muito mais, e gerando um aumento de popularidade, um aumento de apoio, por que não continuar gastando mais? E isso vai enfraquecer diretamente o discurso liberal. Mas, para consolidar, acho que a gente teve uma janela de oportunidade muito grande, não descarto que isso continue, mas houve uma janela de oportunidade muito grande em 2019 e até início desse ano de aprovação de reformas liberais. Acho que era, de fato, o interesse do governo, mas faltou articulação política. Algumas coisas sobre o que você falou, mas antes ler aqui o comentário do telespectador pelo streaming, Carlos Eduardo Barcelos. Bolsonaro é como massa de pão. Quanto mais vocês batem, mais ele cresce. É verdade, Carlos Eduardo Barcelos. É verdade. A capacidade do presidente Bolsonaro de reagir a críticas e a resiliência do seu eleitor é realmente impressionante. Eu não sei se é uma característica necessariamente positiva, mas é impressionante. Agora, as causas do aumento da popularidade dele são claras e inequívocas. Isso é um consenso tanto no painel de hoje quanto nacional e internacional. Primeiro, o auxílio emergencial de R$600, que trouxe para ele o eleitor que era de Lula, sobretudo no Nordeste, o eleitor do Bolsa Família. E o segundo é que, desde que Queiroz foi preso, ele sumiu do cercadinho do Alvorada com medo de responder perguntas sobre a prisão do seu amigo de longa data, Fabrício Queiroz, com contra-ligações no mínimo suspeitas, no mínimo, para usar um adjetivo assim brando, né? Ele sumiu do cercadinho do Alvorada, onde a cada declaração estapafúrdia dele, ele criava uma nova crise, né? Então, são essas duas causas principais desse aumento da popularidade dele. Mas voltando ao que o Igor falou, Igor, só algumas coisas. O PSOL não foi fundado porque não concordava com a agenda reformista. O PSOL foi fundado a partir do escândalo do mensalão. E é clássica a cena de Chico Alencar, que eu já entrevistei algumas vezes, chorando, vendo isso no Congresso Nacional. Assim como o PSDB foi fundado pelos escândalos de corrupção do PMDB, sobretudo a partir da assunção do Partido Turquesa, e foi fundado por Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra e outros. É parecido a história do PSOL com o PT e não tem a ver com a agenda econômica, não, tem a ver com corrupção. A segunda é que Joaquim Levy, você falou que ele participou do governo Lula, participou do Dilma, mas também esqueceu de falar que ele é um dos liberais que participou do governo Bolsonaro e também saiu. E a terceira, que as reformas que você citou,
Rodrigo Maia deu agora uma declaração após aquela de Paulo Guedes, onde Paulo Guedes resolveu pedir socorro, depois das defecções, do que ele próprio chama de debandada liberal. Rodrigo Maia falou que a reforma tributária só não foi aprovada até hoje porque não foi enviada ao Congresso. E foi enviado agora. E começou mal. Começou com o CPMF, que o Rodrigo Maia já falou que já não passa, para compra eletrônica, que é outro nome. E taxação de livro, que segundo Paulo Guedes, livro no Brasil é coisa de elite. Só fazer essas observações. Eu concordo com parte das observações em relação ao PSOL. A tentativa de reforma da Previdência do PT, eu acho que foi mais determinante do que o escândalo de corrupção, mas enfim, foi só um exemplo histórico. Agora, eu acho que essa questão levantada pela declaração do Maia, concordo com o que eu falei, o governo ele não encaminhou uma série de reformas porque não houve acordo político. A reforma tributária, por exemplo, cria um conflito federativo. O governo não foi capaz de costurar um apoio para a reforma tributária que ele queria fazer, nem de conceder apoio à reforma que já tramitava na Câmara, e, a meu ver, é uma reforma até melhor do que enviada, muito melhor do que a que foi enviada pelo governo. E, nesse momento, a gente imbrica esse problema com outro problema, que é esse conflito entre os desenvolvimentistas e os liberais dentro do governo. Mas acho que assim, não faria reparos às considerações iniciais. Acho que a partir de agora a gente entra numa nova seara de problemas, né? Se os problemas antes eram apenas de articulação política, talvez agora a gente entre num problema também de convicção e norteamento da agenda que vai pautar o governo. E parece que assim, houve um aceno de Bolsonaro em relação ao projeto do Paulo Guedes, mas isso já aconteceu em outros momentos relativo a outros ministros e o presidente acabou depois mudando de posição. Só um comentário, no último painel da Folha, houve uma pergunta a respeito da questão da possibilidade de furar o teto de gastos. Naquela oportunidade eu até mencionei que provavelmente a reação do mercado seria muito negativa e isso demoveria imediatamente o presidente dessa intenção. E foi o que aconteceu na segunda-feira, por exemplo, o mercado azedou de uma maneira muito forte, né? Dólar subiu muito forte, bolsa caiu, juros futuros dispararam e na noite de segunda-feira o presidente sinalizou apoio ao Paulo Guedes, né? Disse aquela expressão do casamento, que eles estão casados até o final do governo, num sinal de que, né, assim, a reação do mercado assustou e talvez, por enquanto, a gente tenha ainda um compromisso do governo com a agenda liberal. Eu não vou nem falar agenda liberal, agenda de reformas, porque elas são, acho que isso perpassa qualquer orientação política, as reformas são importantíssimas para o país. E como eu também mencionei no painel da Folha, o grande risco da ausência de reformas, talvez mantido o teto de gastos pelo menos, não é exatamente a insolvência do país no longo prazo, mas que a gente fique preso nessa armadilha de baixa produtividade e baixo crescimento. Talvez esse seja o maior risco para a economia brasileira nos próximos anos, caso a gente tenha um cavalo de pau na política econômica do governo. Só para lembrar, eu me lembro que, eu não sei se você, Igor, ou Cláudio, ouvinte, telespectador, mas eu acho os Simpsons, a série da Fox, que é uma rede TV conservadora, um negócio genial. E meu pai, que gostava muito de cinema, achava muito chato. E um dia, o Stanley, eles sempre retratam personagens da cultura, né? Retrataram o Stanley Kubrick, ainda era vivo. E Stanley Kubrick disse que achava o Simpsons genial. E aquilo me deu um baita argumento. Porque eu ia conversar com meu pai, ele falava assim, eu acho chato. Eu falei, pai, beleza, você acha chato, Stanley Kubrick acha genial. Como é audiovisual, entre vocês, Stanley Kubrick me reserva o direito de ficar com Stanley Kubrick. Entre as causas do PSOL, que Igor falou da proposta econômica, eu me reservo o direito a ficar com pessoas do PSOL com os quais eu entrevistei. Chico Alencar, 2 vezes, Marcelo Freixo, 2 vezes, Thalíria Petroni, acho que umas 3. E todos eles foram unânimes ao afirmar que foi o mensalão. Então, me reservo o direito, com todo respeito, Igor, a ficar com Chico Alencar, Marcelo Freixo e Thalíria Petroni sobre a gênese do PSOL. Em relação ao mercado, eu acho que é fácil.
o presidente já deu a senha, pediu que os empresários sejam patriotas. O que me remete a um grande filme de Stanley Kubrick, que é Glória Feita de Sangue. A gente tem uma frase que ficou de um pensador inglês chamado Samuel Johnson, que ficou lapidar nesse filme. O patriotismo é o último refúgio dos canalhas. É uma frase de um filme de Stanley Kubrick. Isso posto, você acha que o mercado vai conseguir, de fato, se acreditar nessa papagaiada de patriotismo? Vai conseguir impor algum limite racional a pessoas como o Rogério Marinho, Braga Neto? Porque claramente o presidente tomou gosto por essa coisas como auxílio emergencial, inauguração de obras. Ele claramente tomou gosto e nunca escondeu que o seu objetivo é a reeleição em 2022, né? Você acha que o mercado vai conseguir colocar rédeas, digamos assim, em Bolsonaro? Luiz, se essa ruptura ela for muito forte e dada, como eu falei, num cavalo de pau, eu acho que sim, o potencial de reversão no curto prazo das expectativas faria com que o governo interrompesse essa trajetória autodestrutiva, mas, como eu falei, a grande questão, o grande risco para a gente é que isso seja progressivamente abandonado. A gente, como eu falei, passou por isso no governo Lula II, que começou a partir da crise de 2008, começou a utilizar a força do Estado para gastos, etc., de uma maneira muito forte. E, num primeiro momento, aquilo ok. A gente tinha uma crise econômica se desenvolvendo, era necessário que o Estado, naquele momento, respondesse com o aumento de gasto público para contrabalancear. Uma crítica que se faz muito aos liberais, liberal não quer a participação do Estado. Esse paradigma, dentro da área econômica, ele já foi superado há algum tempo. Então, hoje, a ortodoxia, que é chamada, normalmente identificada com os liberais, a ortodoxia da área econômica, a tradição da área econômica mais recente, prevê que o Estado, de fato, faça a atuação dele, principalmente quando a economia começa a colapsar, é necessária uma intervenção estatal. Isso não está contra nenhum preceito liberal, pelo menos na roupagem mais moderna, e quando eu falo mais moderno, isso tem aí já uns 30, 40 anos. A questão é que no governo Lula II e Dilma I, isso não parou. Então, a partir do momento que houve a estabilização do ciclo econômico, continuou a se gastar muito forte. A gente só foi ver assim, o resultado dessa política de gastos desenfreados em 2014, 15 e 16. Então, isso demorou aí quase 8 anos para poder mostrar as caras. Nesse momento, a gente tem um espaço fiscal muito menor e, apesar do mercado ser simpático a Paulo Guedes, o espaço também para uma deterioração ele é muito pequeno. Então, como eu falei, se isso acontecer de forma acelerada, rapidamente o mercado reage mal. Se isso for acontecendo aos poucos, a gente vai amargar provavelmente uma nova crise daqui a alguns anos, em um tempo menor do que foi no Lula II. Mas a gente vai sentir isso não vai demover o presidente, isso vai ser, como eu falei, ao longo do tempo, né? E esse é o maior risco, que a gente vá paulatinamente, progressivamente, abandonando a pauta de reformas, voltando a um gasto público desenfreado. Só para a gente ter como dimensão, a gente, quando fala de orçamento público, a gente não tem dimensão de valores, né? Mas eu vou tentar colocar aqui, contrapondo, duas coisas que estão na nossa cabeça. A reforma da Previdência, que demorou 30 anos para ser debatida e aprovada, ela previa uma economia, depois de aprovado o texto, uma economia de 800 bilhões em 10 anos. O que a gente gastou esse ano, que vai gastar esse ano para combater a pandemia, é 880 bilhões. Ou seja, a pandemia ela vai gastar o que a reforma da Previdência demoraria 10 anos para economizar. E você vê a dificuldade que foi aprovar uma reforma da Previdência. Então a gente precisa colocar isso assim, em termos mais atuais para ver assim, o nível do desafio que a gente vai ter e o risco que a gente corre se a gente não respeitar os limites de endividamento do Estado, os limites de gasto do Estado brasileiro. Isso a gente está falando do governo federal, que tem capacidade de se endividar. É ainda mais grave quando a gente analisa estados e municípios. São 7h56. Eu acho que tem perguntas aqui, que eu acho que deve ser o assunto principal do programa, se vocês me permitem, que é a crise econômica de Campos. Acho que a gente podia terminar um pouquinho antes para deixar mais tempo para esse bloco, que eu acho que deve ser o bloco principal. Pode ser? Ótimo, excelente. Trazer a coisa aqui para o nosso canavial. Para o nosso canavial.
Muito bom, eu ia falar nosso terreiro, mas nosso canavial é melhor. Bom, são 7h57. Tem até um pedido aqui para você. Você está com acesso ao Face aí, Aloysio? Tô. Tá. A diferença entre direita e esquerda. Eu falo um pouquinho antes da próximo bloco. Começar. Tá. Perfeito. Muito bem. Mas é que eu cheguei perto demais, meu amigo Igor, então vou dar um refresco para ele agora. Tomar uma água lá, né? Vamos ver até quando vai essa simpatia do mercado pelo próprio Guedes também, né? O mercado é cruel. Bom, o amor do mercado é muito pequeno. São 7h58. Nós vamos a um breve intervalo comercial aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar com o exame de PCR e sorologia. Busque o seu médico para entendimentos e mais informações, ligue para o 27266000, telefone do Plínio Bacelar. Informe do trabalhador. O coordenador da Federação